Fala pessoal, nós estamos aqui hoje iniciando esse podcast Papo Reto com Denise. E olha só, convidada super especial. Hoje nós estamos aqui hoje com a pastora Denise. Pastora Denise é pastora presidente hoje do Ministério Rancho dos Profetas. E nós estamos aqui também com convidada super especial, essa jovem Miss Rainha, é isso, né? Isso. Sejam bem-vindas a esse podcast. É uma honra nós estarmos aqui hoje reunidos para abordar diversos tipos de tema. Você que já está acessando esse vídeo e vai acompanhar esse vídeo, hoje nós trataremos de diversos temas voltados para a comunidade. Não é isso, pastora? Seja bem-vinda. Shalom, shalom para você que está em casa. Estamos aqui. Hoje é polêmico, hein? Vamos representar a nossa comunidade. Estou com a Mi aqui. A Mi representa a comunidade do Pantanal, uma grande comunidade da Zona Leste, e tem muito assunto importantíssimo. Glória a Deus. Seja bem-vinda também, Mi. Obrigada. É uma honra, tá bom? Participar hoje desse podcast, ter você hoje como convidada super especial. Pastor, eu quero começar esse podcast, nada mais, nada menos, fazendo já uma pergunta aqui já elaborada, que a gente separou de um candidato, de uma pessoa que está em casa, que falou, passa essa pergunta para a pastora. Pastora, hoje eu quero saber como que a política é vista hoje dentro da comunidade? É uma pergunta que eu acho que o pessoal que está em casa tem essa curiosidade, porque para alguns hoje é visto como uma espécie de resistência. Para outros já não é visto como resistência, já vê como algo fundamental hoje dentro da comunidade. Como que a senhora enxerga isso hoje, pastora? Nós somos vistos como números, né? Isso eu falo com muita certeza. E eu venho com uma tese hoje aqui, dizer a todos que estão em casa. A política dentro das comunidades, elas precisam ter propostas, elas precisam ser conhecidas de base, porque hoje a nossa maior dificuldade em relação às periferias e às comunidades é que realmente nós somos vistos como números. Pessoas que se inserem, principalmente nessa época de votação, né, para se aproveitar, né, da dificuldade, da vulnerabilidade, da miséria, porque muitas comunidades hoje nós fazemos parte da comunidade e a gente vê que pessoas saem de outros municípios, não conhecem a base, não conhecem a necessidade e vêm como um aproveito mesmo, se aproveitando, né, inserindo com cestas básicas, até mesmo com valores que tão insignificativos, né? Então, nós precisamos acordar. Precisamos se tornar um povo realmente com uma voz e gerar um voto consciente, né? Para que haja realmente uma mudança transformadora, porque chega de ser usado, né? Eu estou aqui com a Mi, que também vem de uma comunidade, assim como eu, nasci dentro de uma comunidade. Estou no meio da política, como todos sabem, há mais de 20 anos, juntamente com a minha mãe, lutando, né, debaixo dessa coisa, desse sentimento. Hoje eu venho aqui como uma representação de muitas pessoas que se sentem como eu, usados neste momento de política, de campanha, por pessoas que não sabem realmente o que é uma necessidade. Não sabem da base, não sabem, às vezes, realmente do que nós necessitamos. Porque hoje aqui eu estou representando a comunidade do Itaim Paulista e, como a pastora Maria José sempre dizia, ela não marcava território, mas sempre quando ela tinha uma oportunidade de se inserir, de ser uma voz de luta, ela ia para cima. E agora eu me coloco nessa posição com coragem para dizer a todos que estão inseridos numa comunidade. Nós temos uma música do meu irmão Canto Belo, que ele gravou, e minha mãe amava cantar essa música, que na favela tem gente do bem. E nós precisamos dar essa viravolta, trazer as nossas demandas, trazer as dificuldades e realmente se unir como um só para poder a gente ver a situação mudar. E as pessoas não se aproveitar mais deste povo que é tão carente, mas é um povo que é cheio de amor e nós temos muitas coisas para fazer juntos. É verdade, pastora. Pastora, e quando a gente fala de política, o que eu acho interessante é que, de uma forma indireta, todos nós fazemos política. Seja política dentro das nossas casas, seja política dentro de um esporte, seja política. Eu vejo dessa maneira, pastora. A senhora acabou mencionando, pastora Maria José foi uma pastora que desenvolveu muito política de forma indireta, não é isso, pastora? Sim. Através de projetos sociais, Sim. através de ajudas comunitárias, não é isso? Acho que a senhora pode falar. Tem até uma foto aí que eu quero que o meu amigo ali, ele coloque aí na tela, para alguns trazer essa lembrança, né?
pastora Maria José, e sempre ela estava ali na Cracolândia, né? Eu sempre digo, e eu acho que muita gente já ouviu dizer da experiência que nós tivemos dentro do Carandiru, né? Isso é uma marca que a gente vai trazer para o resto da vida, porque ali tem filhos, né? Ali tem mães, ali tem eu já vi pessoas, né, ali com toda a limitação física, indo visitar, né, um neto, um filho, com esperança, né? E minha mãe sempre inserida nesse contexto, levando uma palavra de esperança, dizendo sobre a transformação, porque sempre vai haver, né, essa luta por haver transformação. E minha mãe sempre estava inserida nesta missão social. A Ministério Rancho dos Profetas, ele vem numa história igreja, política e social. Né? Minha mãe sempre inseria para nós, filho, e para toda aquele povão que está com ela, que estava com ela, sempre esteve com ela, que tem que haver. A política é necessária. E é o que eu estava dizendo a você pouco tempo atrás, que minha mãe fazia política e não sabia. É né? verdade. Porque a política, ela é importante desde lá de trás, né? Ela já vem com esse histórico, principalmente no nosso Brasil, né? No município de São Paulo, a gente vê que tem muitos líderes que precisam acordar, porque já faz uma política. Né? Não venda o seu voto, não venda o seu povo, não troque por coisas banais. Nós estamos aí diante de uma grande oportunidade e nós podemos sim, sempre vai haver uma esperança, sempre vai haver uma força. A decisão agora é nossa e eu estou aqui disposta a ir para a luta e vamos chegar aí e vai ser aí um grande histórico 2025 para transformações dentro daquilo que nós já estamos inseridos há muito tempo. É verdade. Pastora, eu tenho acompanhado de perto a sua candidatura e eu vi que uma das pautas que a senhora defende bastante é a questão da saúde, e a senhora também defende uma das coisas que hoje dentro da comunidade, pastora, se torna algo até cego aos olhos de muitos que não conseguem ver isso que acontece. A respeito do feminicídio hoje dentro das comunidades, não é isso? A violência contra a mulher, e você tem hoje defendido essa causa da violência contra a mulher, da saúde, não é isso, pastora? E como uma voz que eu me tornei, e não me tornei agora há muito tempo, e agora dando mais ênfase, né, à saúde, porque eu sempre digo, você pode não ter dinheiro, você pode não ter condições que você acha que é adequada, porque eu acredito que a paz, né, eu sempre digo aos irmãos, aos meus amigos, que você pode ganhar um salário mínimo, mas se ele for bem conduzido e você ter saúde, você ter paz, meu Deus do céu. Né? Então hoje a gente percebe que principalmente, né, em nível de periferia, comunidade, sofremos muito. Né? Com todo o sistema, ainda que tenha essa melhoria, mas ainda não é o suficiente, porque nós estamos vivendo num sistema sobrecarregado. Né? Até se chegar ao diagnóstico, e quando se chega a um diagnóstico, nós temos o projeto Mulheres com Câncer, né, em combate ao câncer, porque é tão importante esse apoio de alguém. Às vezes você se acha assim, tão insignificante, mas o apoio, o dizer estou aqui, isso faz uma grande diferença na cura de alguém. Porque às vezes não é tanto a doença, porque já está caótico, né? Demais a saúde. Você tem ali os seus problemas, você vai. E outra questão que eu estou batendo muito é sobre a humanização. Precisa ter humanização, porque uma palavra ela gera cura. Uma palavra ela gera esperança. O câncer, né? Quando uma mulher ou um homem, seja qual for a pessoa, ela é diagnosticada, o modo de como isso, né, vem à tona é o impacto. Né? E não afeta somente o paciente, mas afeta também a família. E às vezes a gente vê, infelizmente, eu tenho que falar isso, profissionais que já perderam a questão da humanização. Né? Não tem mais esse amor, esse afeto. E nós precisamos lutar. Nós estamos entrando em lares, tratando com famílias que se sentem abandonadas. Que se sente, infelizmente, me desculpa dizer a você que está em casa, pior do que um animal. Porque o animal você estima, o animal você dá carinho, mas o ser humano em si está muito desvalorizado, principalmente no dia que você precisa. Então, eu acredito que essa questão de saúde, nós temos muito a fazer, nós precisamos realmente, o tema hoje aqui é comunidade, é o lado periférico, e é um lado que, infelizmente, nós se sentimos muitas vezes abandonados.
né? Falta muita conscientização, falta muita luta para alguém que necessita, tá gritando às vezes perto. E a omissão, ela vem por toda parte. E eu acredito muito na força, na união. É que minha mãe, ela começou com 10, com 20, com 200. E aí cresceu o número e ela formou essa base unificada, né? Por uma luta, a mãe que vai fazer essa visita, a avó que vai fazer essa visita no presídio, a mãe que tem um filho, isso é uma dor, tem um filho aí nos vícios das drogas e tantas outras coisas, que se sente abandonada, sem um apoio, sem uma força. E às vezes a humanidade trata essas pessoas como indigente, né? Não tem um pingo de sentimento, tem um pingo de valor, mas é uma mãe, faz parte de uma família. E eu acredito que tem jeito para tudo. Minha mãe sempre no finalzinho lá do túnel, quando a gente dizia, mãe, não vai dar jeito, não tem jeito. Minha mãe é uma mulher de muita fé, ela sempre dizia, pra tudo tem jeito. A união, ela faz a força. É verdade. Né? Mi pode falar muito bem disso, porque eu vou muito nessas comunidades, principalmente o Pantanal, minha cabeleireira. É isso aí. Eu gosto de estar no meio desse povo. E ela sabe do que eu estou dizendo, né? Porque é difícil. Nós estamos aqui hoje para formar uma voz e dizer para você que está em casa, vamos lutar, vamos se reunir. Não venda o seu voto. Eu venho aqui dizer que nós precisamos se valorizar. As pessoas saem, né, às vezes, de um patamar bem mais alto, não sabe a nossa necessidade, né, e vem e se insere. E coisa, cesta básica vai matar a sua fome, né? Um valor em espécie vai matar a sua fome? Não. Chegou a hora. Vamos acordar. Vamos para a luta. Vamos trazer a base. Vamos trazer o esclarecimento. Vamos mostrar para a gestão que nós estamos hoje que a comunidade tem voz, que a comunidade tem peso e que nós possamos se tornar um só. Pastora, nós sabemos que aqui na Zona Leste, nesse bairro da Zona Leste, uma das coisas que estão realmente em precária são a questão da saúde dentro das UBSs, dentro dos hospitais. A gente vê grandes filas para a pessoa ser atendido. Hoje se calcula entre um período de espera muito grande. E acredito que a comunidade que está em casa, o pessoal que está em casa, que vai assistir esse vídeo, que está assistindo já esse vídeo, acho que o pessoal quer saber, pastora, voltado para a saúde, qual que hoje é os projetos, pastora, que a senhora pretende fazer para mudar? O que a senhora tem em mente? Porque a senhora fala assim, eu vou fazer isso que vai ajudar a comunidade hoje voltado para a área da saúde, pastora. Menino, é muito complexo, mas a gente vai juntos, sabendo e estando inserido na causa. Hoje o que a gente vê é um carregamento muito grande da área da saúde, principalmente nas UBS, né? Eu já falei em outros debates que eu participei. Hoje, por índice e levantamento de dados, o câncer que mais mata é o câncer de mama. Porque hoje, para uma pessoa como nós, né, que estamos inseridos numa comunidade, se você tem algum diagnóstico que te leva, né, que está gerando no seu corpo essa parte do câncer, você precisa urgentemente passar com o ginecologista. Né? Você precisa urgentemente, após, né, esse índice, você precisa passar na parte da oncologia. É muito raro a vaga. Correto. Essa vaga, ela precisa surgir, né? Ela precisa ter esse acesso, porque a lei diz que quando há um índice, né, você tem um prazo, né, de 60 dias para você já começar o seu tratamento. E isso não acontece. Nós perdemos a pastora Ilza faz pouco tempo. Ela, para começar o tratamento, ela demorou 1 ano e 3 meses. Quando ela conseguiu a vaga para um tratamento na oncologia, já era tarde demais. E ela foi se definhando em poucos meses e acabou falecendo porque entrou na parte de paliativo. Então, a maioria das mulheres que nós tratamos no nosso projeto, que é Mãos que Tocam, Almas que Saram, não se cumpre o prazo, porque está sobrecarregado. Uhum. E aí nós percebemos que na pandemia houve um sistema, né, de junto com as empresas, os hospitais privatizado, fazer, né, uma aliança, uma parceria para que descarregue um pouco desse sistema, porque parece que é uma coisa tão banal, mas ali vai se identificar um diagnóstico não somente na área do câncer, né? Tantas coisas a gente vê aí, pessoas morrendo aí
né? Por falta de diagnóstico, por falta de um atendimento, por falta de um especialista na causa e na área. Então nós precisamos juntar essa junção. Se tem essa possibilidade de uma parceria, tem muitos hospitais com leitos vazios que poderia estar tendo esse atendimento. Nós olhamos aí para a Santa Casa, que hoje está fechado. Meu Deus do céu, um absurdo. Sim. A população é enorme, né, na nossa grande metrópole. Pessoas estão doentes. Nós estamos percebendo até quem tem dinheiro não está tendo esse suporte. Porque nós que temos convênio, né, nós estamos vendo que está caótico. Porque quando você vai também procurar o seu próprio convênio, você vê que a fila é enorme, a espera é enorme, né? Então, precisa se criar esses mecanismos para uma parceria ou criar realmente políticas, né, que vá, de certa forma, atuar nessa gestão do carregamento. Né? Porque hoje, você, se você tem... Eu tenho até uma história de uma senhora, né, nem história, né, vida mesmo. Ela não sentia nada no corpo. E a partir do momento que ela teve uma dor, ela foi até o hospital do Tiradentes. E ali ela começou a sentir uma dor nas costas que não tinha nada a ver com pâncreas, né? Nada a ver com a parte de intestino. E quando ela foi fazer uma tomografia, ela realmente já estava com câncer avançado. E aí ela teria que voltar para a UBS, fazer o cadastramento, para depois seguir para um tratamento. Uma mulher que já está com câncer avançado, ela precisa urgentemente ser inserida no sistema para iniciar desde já o tratamento. Então levou mais de 30 dias para que ela tivesse esse diagnóstico fechado para depois, né, de um longo tempo ser inserida no sistema. É dizer para alguém, ó, seu caso é o fim, é morte, espera, porque é paliativo. Meu Deus. Então é senso, né? É luta. Lógico que não é tão fácil também, né? Mas eu acredito que juntos nós vamos viralizar isso aí. Nós vamos pra cima. Porque você sabe, né, Vinícius? Eu sempre acreditei, nós que estamos na periferia, nós sabemos que quando o povo se junta, acontece. É verdade, pastora. Pastora, nós sabemos que a população da Zona Leste tem crescido dia após dia, e junto também a população que tem crescido dia após dia, nós sabemos também que aumenta-se também o número em demandas para ter um atendimento especializado. Nós sabemos também que quanto maior a população, também maior a necessidade. No seu pensamento, pastor, assim, no seu projeto, você pretende, no caso, aumentar também o número de assistentes sociais para ir junto na casa dessas pessoas, para fazer esse primeiro atendimento? Porque nós sabemos também, pastora, que a tecnologia está aí. Nós estamos hoje na era da tecnologia. Sim. Não seria interessante, pastora, no ponto de vista, propor uma ideia de um aplicativo para fazer esse pré-atendimento, como a gente tem hoje também no Detran, no Poupa Tempo, esse atendimento especializado, porque às vezes nós sabemos, pastora, que também aumenta-se também o número de pessoas com deficiências, idosos também. Tem aumentado o número de idosos que às vezes não conseguem se deslocar para marcar uma consulta. E aí, às vezes, tem a necessidade de um assistente social ir na casa dessa pessoa, marcar a consulta para essa pessoa ser atendida por um médico. E aí, às vezes, essa demora entre o assistente ir na casa da pessoa, marcar a consulta, passa-se um período de tempo. E voltado para a área da saúde, voltado também para a área da Zona Leste, não é isso, pastora? Sim, e já existe esse programa, né? Não com assistentes sociais, mas a gente tem agente da saúde, né? Que isso é lei. E nós, como estamos fazendo campo, visitando algumas UBS, nós sabemos que isso está falho em algumas regiões, principalmente no Tiradentes. Correto. Né? Eu tenho pessoas que estão inseridas no projeto, que é do Tiradentes. Essa senhora mesmo, ela não recebeu essa visita nesse tempo, né, que era para ser acompanhada, e não recebeu. Então, nós percebemos que realmente isso vai se tornar uma luta, e isso é muito importante. Eu estava vendo uma matéria que o governo, né, o governador, ele já está pensando, já está sendo criado esse sistema. Isso vai ser de suma importância, né, porque a gente percebe que tem muitas pessoas idosas que têm dificuldade, né, de estar se locomovendo até uma UBS.
E eu acredito que isso vai ser importantíssimo. Esse sistema aí, ele vai ser de muita vitória aí para nós que estamos numa comunidade, ter esse sistema digital, né? Sim. E vai ser muito importante, que é uma das áreas que nós vamos atuar também como a nossa proposta. E iremos chegar lá e vamos juntos, né? Junto com o apoio desses agentes, porque tem lugares que realmente está falho, mas em outros lugares ele funciona, né? Em pouco tempo, faz 5 meses que eu perdi a minha mãe, e eu recebia, né, esse pessoal da minha casa, e um trabalho belíssimo que surgiu aí dentro do sistema SUS, e nós queremos muito estar atuando junto a eles para trazer melhoria e fiscalizar, né? Fazer com que isso aconteça não em parte da comunidade, mas se é lei, se é garantia de direitos, todos têm que ser beneficiados por esses direitos. Glória a Deus. Eu vou voltar agora a minha pergunta para Miss Raim. Essa jovem que está aqui hoje participando desse podcast. Miss Raim, eu tenho uma pergunta. Você é uma moça jovem que está agora fazendo parte desse podcast, está acompanhando a pastora de perto também. Uhum. Na sua opinião, hoje o jovem que tá fazendo hoje o seu primeiro voto, vai fazer o seu primeiro voto, o que o jovem tem que fazer para votar consciente, no seu ponto de vista? Certo. A princípio, eu penso que assim, eu falo com uma experiência. Quando eu era mais nova, eu tenho 22 anos. Quando eu tinha 16 anos, que foi quando foi liberado para os jovens, a partir dos 16 começar a votar, eu não me importava. Não, pra quê? Não ligo, não faz diferença na minha vida. Só que aí a gente vai estudando, entra no ensino médio, a gente vai percebendo que a nossa realidade, principalmente quando a gente entra para trabalhar, a gente vai vendo outras pessoas, sabe? A gente vai visualizando isso e fala, poxa, eu tenho que entender quem que é o meu vereador, quem que é meu prefeito, sabe? A gente tem que entender quais são as propostas, o que vai me beneficiar. Então, a princípio, eu penso que os jovens têm que estudar muito, o jovem tem que pesquisar. Isso não é bobo. Eu tinha esse pensamento de, não, é desnecessário, não faz tanta diferença na minha vida. Mas quando a gente começa a estudar, começa a entender quais são as propostas, por que vai ser útil, por quê? Eu tenho uma família, eu tenho uma mãe também que é de idade, eu tenho minha avó, eu tenho meu tio. Então, eu tenho que pensar nesse contexto familiar. E muitos jovens não têm isso. Muitos jovens pensam, não, imagina, não faz diferença pra minha vida. Mas a gente tem que começar a amadurecer essa ideia de que a gente precisa estudar quem que é aquela pessoa que tá lá na frente. Por que ele quer trazer essas propostas, entendeu? Então, eu acho que falta muito disso. Muita questão do jovem abrir a mente, amadurecer e entender que é importante a gente estudar as causas de quem tá ali na frente. Que nem ela começou falando no início, é muito importante isso. Como eu venho de comunidade, chega em época de eleição, meu Deus, tanta gente que vai lá que eu nunca nem vi na vida, não sei quem são essas pessoas, não sei se elas têm, se elas entendem a minha realidade, e vem com proposta totalmente fora de contextos ali, só naquele momento, para poder encher os nossos olhos de esperança. E no final, não vale de nada. Então, isso é muito importante, porque os jovens acabam até se enganando. Porque chega nessa época de eleição, vem um monte de gente lá, e a gente vai fazer, vai acontecer, tem uns projetos para isso. E aí, quando passa a época de eleição, não tem projeto nenhum. Tanto que dentro da minha comunidade, eu falo isso, eu já participei de vários projetos de lá, mas era que as próprias pessoas decidiam criar projetos assim, que nem é o caso da pastora Maria José. Ela mesma corria atrás de fazer algo pelo povo, porque os políticos mesmo não faziam. Então, acho que é muito importante a gente estudar as propostas e entender melhor. Correto. Eu percebi... Posso falar, Vinícius? Sim, pode falar. Na verdade, resumindo, nós, como comunidade representante, nós precisamos fazer o nosso voto consciente. Isso. Né? Um voto com responsabilidade. Responsabilidade. Hoje nós estamos aqui dizendo a você, não venda o seu voto. Você que é líder, não venda os seus liderados. Isso. Porque você está fazendo a sua história. Você trabalha com pais, com crianças, com adolescentes, com jovens, como a mim, e você vai ter um peso nisso. É verdade. Isso é uma responsabilidade. Tudo que nós temos oportunidade de ser inseridos tem tudo a ver com missão. Você precisa entender que a sua missão, uma hora você vai prestar conta, porque você está tratando com vidas. É verdade. E quando ela diz que pessoas vêm e faz proposta, às vezes até é uma proposta boa, mas não acontece. Não é executada. Eu quero fazer uma pergunta. Você que já tem o seu candidato, né? E quem é esse candidato? Você parou para questionar, né? Para pesquisar? Faça a pesquisa. Ele realmente conhece, está no sangue, ele sabe das necessidades. Precisamos ter esse peso.
A palavra certa é chega de sermos usados. É verdade. Porque eu venho de uma periferia, eu cheguei aonde eu cheguei, 20 anos de assessoria, então eu estou aqui com consciência e na certeza do que eu estou dizendo. Porque nós mesmos que temos essas demandas, que temos que ser essa voz e essa representação do povo, né? Quando chega a época de eleição, você tem acesso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Esse seu candidato, essa sua candidata, seja quem for, será que depois do dia 1º de janeiro você vai ter acesso? Você vai ter realmente essa porta aberta de entrada dentro de uma Câmara Municipal? Verdade. Porque você é a voz. Você será essa representação de demandas. Verdade. Hoje é tudo flores, hoje é acesso, né? Hoje você fala com qualquer candidato, porque você vai aí em tantos eventos que está sendo programado. Mas e depois, hein? Então chega, verdade. né? Eu tenho 44 anos, você me tem 22. 22, você, Vinícius? Eu tenho 29. 29, né? E idades assim diferenciadas. Mas basta, né? Chega de ser usados. Isso aí. Precisamos se tornar um só para ir para a luta e dizer que a comunidade ela tem uma representação muito séria. E faremos o nosso voto com muito peso de consciência e responsabilidade. Porque as coisas podem mudar. Tem gente que já perdeu a esperança. Ah, eu vou votar em qualquer pessoa. É verdade. Né? E leva isso tão banal, como a Mi vem dizendo, que agora ela tem esse peso. Com 22 anos, né? Eu acredito que ela mesma ela já gerou esse voto sem noção do que estava fazendo, sem uma pesquisa. Né? E nós precisamos. E isso tem que ser falado muito, eu quero bater muito aqui hoje. Liderança. Né? Você precisa ter essa consciência. Não é só a sua casa que está em jogo. Porque se nós não temos essa defesa dentro do nosso território, a gente precisa perceber quem está ao nosso redor. Isso vai fazer total importância na nossa carreira, na nossa missão e na nossa história. Né? Eu percebo o quanto que minha mãe ainda é mencionada. O quanto que se falam da história da minha mãe, mesmo ela já não estando mais conosco. Mas por quê? Minha mãe foi uma pessoa muito séria. Minha mãe foi uma pessoa que ela detestava negociar coisas e pessoas. É uma pessoa muito verdadeira. E nós temos isso no sangue. E essa é a nossa raiz. E vamos pra cima aí, combatendo, né, essa coisa da negociação. E que dá nojo, né? Já passou dos limites. E agora nós estamos aí sendo essa representação para dizer para você, vote. Mas vote consciência boa, né? É verdade. No peso da verdade e da responsabilidade. Pastor, eu percebo que alguns desafios hoje enfrentados dentro da comunidade, até das pessoas que hoje estão dentro da comunidade, que já perderam o ânimo, assim como a senhora mencionou, que desanimaram, foi por uma questão, muitas das vezes, em muitas pesquisas pessoais, nós acabamos observando isso, é que no período de eleição, um candidato, ele vem de fora, ele acaba buscando, né, os seus eleitores, né, quem vai eleger ele para ser vereador, prefeito, e nessa ele apresenta muitas propostas. Dentre essas propostas, acaba enchendo os olhos de quem vai eleger essa pessoa. E aí, quando essa pessoa acaba passando o período de política, muito desses candidatos procuram as igrejas, procuram as comunidades, procuram pessoas que estão inseridas ali de classe baixa. É o povão. Propondo, às vezes, pastora, coisas mínimas, como cestas básicas, como, às vezes, um salário, como nós sabemos por trás, como que funciona por trás dos bastidores, nós sabemos como que é. E aí, às vezes, passou o período de eleição, essa pessoa vai embora. E aí ficam os problemas inseridos dentro da comunidade, que são aquela parte que nós não conseguimos observar, que nós, na verdade, nós observamos, mas ele não sabe, porque às vezes ele vem da Zona Sul, inserido dentro da Zona Leste. E aí não sabe os problemas que tem na Zona Leste, ele sabe os problemas que tem na Zona Sul. E hoje, nós sabemos que existe isso, né, pastora? E hoje você vem defendendo o lugar que você morou por muitos anos, que mora ainda, que faz trabalhos sociais, que sabe aonde tá. Tem até um velho ditado que diz assim, só sabe aonde tá a sujeira, não é a vassoura nova, é a vassoura velha. É verdade. Então, ou seja, nós sabemos que, voltado para isso, pastora, você já é uma pessoa que já tem um tempo ali morando na comunidade e sabe aonde tá
os desafios, os problemas, sabe onde que tá, e você vem lutando contra isso, não é isso, pastora? Sim, a gente precisa ter essa noção, né? Você precisa parar um pouquinho para pesquisa, né? Nós temos áreas e regiões da Zona Leste que elegem um candidato, como Tiradentes, né? Tiradentes, a população é muito grande, né? Então, há interesses, né? Interesses pessoais e interesses para chegar, né, a uma vitória no final, mas que a causa não é o povo. Porque esse mesmo cidadão, ou essa mesma cidadã, ela não volta. Nós estamos cansados de ter essa situação. As pessoas nos prometem, vêm, se instalam nas nossas comunidades, né, Mi? Uhum. E a Mi, eu falo sempre Mi, porque a Mi está representando aqui o Pantanal, e depois somem. Só promessas né? vazias, né? Promessas vazias. É verdade. Há propostas boas que enchem os nossos Sim. olhos cheios de esperança numa coisa que vai dar certo. Mas quando vai dar certo? Quando essa pessoa que não tem noção do que é uma Zona Leste, uma Zona Sul, porque Zona Sul também tem várias situações, né, que precisa de muita transformação e melhoria. Sim. Mas quando se vem de um patamar que não sabe, nunca passou fome, não sabe o que é miséria, Verdade. não tem isso na história, É verdade. né? Vem de outro município, vai lutar o quê por São Paulo? É verdade. Vai fazer o quê? Tem uma fala boa. E hoje a política, hoje as pessoas falam assim, o dinheiro. Mas será que é isso mesmo? O dinheiro compra tudo? O dinheiro compra os seus valores? O dinheiro compra o seu território? Tá te levando ao quê? E quando eu decidi sair candidata, que foi debaixo de uma palavra que Deus deu, né? Eu quero, e é a hora, você dará continuação àquilo que sua mãe plantou, e aquilo que sua mãe foi como representação. Eu já estava com essa indignação de ser usada. Verdade. Usada como uma líder, usada como uma representação de um povo, né? E nós precisamos mudar isso. E tem como mudar isso. Então chega de se vender, chega de fazer de cego, porque tem gente que sabe dessas bases. As pessoas não são bobas, mas as pessoas se deixam se levar, né? Verdade. Então nós estamos num momento importantíssimo. E a minha voz hoje é para todos que estão inseridos em comunidades, porque é o meu peso, é a minha base, é a minha verdade, é a minha história. Todas as minhas lições de vida e experiências eu conquisto dentro das comunidades. Eu amo estar em comunidades. E não estou dizendo isso para conquistar voto, porque se eu tiver que chegar lá, eu vou chegar lá. Sem dinheiro eu vou chegar lá. Porque a vida é uma missão. E Deus ainda, eu tenho dito, por onde eu tenho passado, que Deus ainda muda tempos e estações. Deus ainda tira e coloca. Deus ainda tem um controle do céu e da terra. E se nós se juntarmos com essa conscientização que chega de se vender, chega de ser manipulados, nós vamos chegar a um destino de transformação e de realidade. Isso vai começar a mudar, não somente por mim, porque tem muita gente leal, né? Tem muita gente que está na luta como eu estou na luta, como você está na luta, como nós estamos na luta. Mas está na hora de você se posicionar. Isso. Essa é a palavra certa. É verdade. Né? Somos um número tão pequenos, mas se houver essa junção, essa ligação, né? Principalmente da Zona Leste, porque eu sou da Zona Leste, tenho amigos da Zona Sul, minha mãe foi inserida em muitas comunidades, não somente Zona Leste, mas quem não conhece Maria José do Rancho hoje, né? Então, por toda a grande São Paulo, sempre vai haver alguém que conheceu o nosso trabalho e vai aí uma realidade de garra e de coragem. Estou chegando aí e vamos junto com o povão fazer acontecer essa grande transformação que nós estamos esperando há muito tempo. É verdade. Pastora, tem até uma frase muito conhecida que diz assim, só dá valor a um prato de comida que um dia já teve fome. Então hoje eu percebo assim, baseado nisso, que a necessidade, só sabe a necessidade que um dia já teve a necessidade. Muitos candidatos hoje não tiveram a necessidade, saíram de lares que foram bem-sucedidos, nunca tiveram ausência de comida, nunca tiveram ausência de assistência, nunca tiveram ausência de uma pessoa próxima.
Então hoje, pastora, como que nós podemos enxergar isso de uma forma ampla? Porque até tem uma pergunta aqui muito polêmica, pastora, que eu já vou fazer após mencionar isso, que muitos hoje fecham os olhos para isso, e nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos entender, como a Misraim mesmo mencionou aqui, que nós precisamos saber quem é o eleitor que nós estamos colocando. Isso, é verdade. Nós precisamos entender qual que é a nossa necessidade hoje, né? Nós estamos cansados, pastora, de ver hoje eleitores que chegam com promessas que enchem os nossos olhos, que vai fazer mudança, que vai melhorar e que vai fazer isso. E quando passa o período de política, eles acabam sumindo e a gente não consegue mais contato. Para ter contato demora muito tempo, passa por um secretário, por outro secretário, e até chegar nele demora muito, muito tempo, né? E nós, pastora, já mencionando aqui sobre liderança, nós precisamos hoje, como líderes, entender quem que nós estamos apresentando para os nossos, pro povo, né? Sim. Eu queria já fazer essa pergunta, pastora. Na sua opinião, e qual que é, pastor, o poder de um líder, de um pastor dentro de uma comunidade, de um líder que lidera um rebanho, que lidera um povo? Qual que é, pastora? Meu Deus, a influência, né? Você influencia muito, né? A mente da pessoa, ela te leva a conquistas, mas a derrotas, né? Isso mesmo. E hoje, eu quero só deixar essa reflexão a você. Quais têm sido as nossas conquistas com os nossos líderes, né, que nós temos colocado no poder? A gente precisa refletir nisso. Qual tem sido, né, essa potencialização? Porque todas as vezes que nós elegemos alguém, nós precisamos medir o trabalho, né? Tem muitas pessoas que estão vindo aí novamente para a reeleição. E aí, você parou? Faça, né, aquele ponto certeiro. Tem como continuar? Está gerando mudanças? Está trazendo fortalecimento para dentro das periferias? Porque eu vou falar de periferia porque é a minha área, né? A comunidade, que eu acho que é uma área que as políticas públicas precisam ser fortalecidas dentro do nosso território. Então, nós precisamos pesar isso, né? E um líder, meu Deus do céu, você tem muito poder. Você precisa enxergar isso, né? Precisamos influenciar os nossos liderados a conquistas, a vitórias, não ficar sendo manipulados, usados. Essa palavra é tão, né, ridícula, mas é que nós sentimos. Realidade. É a nossa realidade. É verdade. Então, chega, né? Basta isso. Faça o seu voto com consciência. Faça essa reflexão. Você que é líder, você pode influenciar o seu povo, aqueles que estão sobre os seus cuidados. Então, faça isso com peso e com verdade. Porque ainda tem jeito, né? Ainda no fundo do túnel a gente pode mudar tudo isso. É verdade. Mas, como você está me fazendo essa pergunta sobre lideranças, as lideranças precisam trabalhar com verdade. E é tanta mentira, né? É tanta falsidade. Não tem identificação. Então as pessoas primeiro precisam ser verdadeiras com si próprio, para depois passar essa realidade de vida para as pessoas e lutar por isso. Verdade, pastora. Pastora, nós sabemos que, de fato, dentro hoje das comunidades, muitas pessoas acabam se vendendo, muitas das vezes, até pela falta de educação. Educação que não receberam na infância. Hoje a gente percebe que na Zona Leste tem muita pessoa hoje que não teve a educação, não se formou no ensino fundamental, não se formou no ensino médio. E nós sabemos que hoje uma das pautas que a senhora defende também é voltado para a educação. A senhora, no caso, propõe para essas pessoas que estão em casa assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, qual que é o plano, pastora, que a senhora pretende colocar, assim se a senhora for eleita, para reeducar essas pessoas através de palestras, qual que é o incentivo que a senhora pretende dar para essas pessoas que não foram alfabetizadas e que pretende isso, se alfabetizar, melhor dizendo? Conscientização. Nós temos uma ONG e nós promovemos alguns cursos lá. E a gente vê a dificuldade do pai, da mãe,
ter essa conscientização de que o filho precisa ser direcionado. Correto. Né? Porque não adianta nós inserirmos, montarmos e termos propostas para levar para as comunidades, sendo que isso não se fala em casa. Uhum. Porque hoje, até para você, né, estar num trabalho de rua, você precisa ter estudo. É Preciso. Hoje o estudo é fundamental. E hoje isso nos preocupa. Né? Então, dentro das nossas propostas, tem tantos lugares vazios, tem que serem ocupados da prefeitura. Né? Que nós não precisamos tirar os nossos adolescentes, os nossos jovens de dentro da comunidade para estudar fora, porque às vezes falta a condução, às vezes falta até saúde. Verdade. Né? Saúde psíquica, emocional, condições financeiras. Então, nós estamos levantando estudos que dá sim para inserir polos, né? Em curto período, para trazer esse peso, né? Para inserir essa juventude ao ensino, à formação, porque isso vai gerar muita importância no nosso futuro. É verdade. Né? As pessoas estão ficando dentro de casa, vegetando, né? Nessa era digital. Vamos usar esse meio da comunicação para frutificar a mente dos jovens, dos adolescentes, e isso levando para essas áreas vazias, que nós podemos, com uma luta aí, com a concessão, né, através das prefeituras, está inserindo dentro das comunidades esse projeto, dos polos, né, para que eles tenham ali esse incentivo junto com a família para partir, para ter, né, essa vontade, porque falta vontade hoje, né? Falta essa atitude também dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. É verdade. Então eu acredito que nós, fechando mais próximo a eles, né, esses polos dentro dessas áreas privadas pela prefeitura, mas que nós podemos aí se juntar e através de concessões atuar, né, nessas áreas, eu acredito que dá muito certo. E outra coisa que você comentou, que eu quero falar muito, é do feminicídio, né, que muitas mulheres, hoje é uma das minhas pautas também, de briga, de luta, né, porque a gente tem um pouquinho de história em relação à violência contra a mulher, seja ela qual for a situação, né? Então nós queremos lutar também para trazer esse apoio, essa rede de apoio, para que não haja o feminicídio dentro da violência, para que nós possamos ter essa rede que socorra essas mulheres que, de certo modo, está dando sinal que está sofrendo. Verdade. Porque a pior violência é psicológica. É verdade. As pessoas estão morrendo dentro de casa, porque a violência gera depressão. A depressão ali está ligada à ansiedade, né? A crise de ansiedade. E você vê que elas, de certo modo, quem sofre essas violências, elas estão gritando já. Elas estão pedindo socorro. Mas, às vezes, há situações, delegacias tão distantes, né? Profissionais adequados, né? Com essa humanização, e eu volto a falar da humanização, para ver essa mulher como uma parte frágil, mesmo tendo ali a Lei Maria da Penha, se falta muita coisa para complementar. E nós queremos estar junto com essas mulheres todo o tempo, né? Nós estamos, agora mesmo estava vindo para cá e uma moça me ligou pedindo ajuda, e isso é grito de socorro que nós temos lá dentro da comunidade diariamente. Segundos a segundos, mulheres estão sendo mortas porque vem dando sinais e ninguém faz nada. Porque chega numa delegacia, é tratado como uma qualquer. Né? Não é vista como uma pessoa frágil, uma mulher que está precisando ali. Eu não vou dizer que nem sempre se tem esse apoio, mas bem difícil. Porque quando a pessoa vai até a delegacia, o primeiro atendimento ali, não tem esse suporte, não tem essa segurança. Não. Parece que é muito frágil, né? Parece que aquilo que está dando, né, como lei, como apoio, como suporte, é muito fraco mediante a força de um agressor. Verdade. Né? Ela teme isso. Eu vou dar continuação, mas o agressor está dentro da minha casa. Verdade. Esse agressor que, mesmo tendo a medida protetiva, ele volta. Verdade. E ele volta no momento que ela está frágil. Nós puxamos aí os levantamentos e a área que o período que mais ocorre, né, essa violência, o feminicídio e tal, é o final de semana.
Porque sabe que vai faltar profissionais para socorrer essa mulher. É verdade. Né? Ela está bem mais frágil. Então nós precisamos pegar toda essa questão, esse levantamento e fazer rede de apoio. Aonde? Dentro das comunidades. Porque ali gritou, terá um suporte mais próximo. Né? Eu acredito que a gente consiga intermediar, chegar primeiro para que baixe bem zero, que é o que eu mais quero lutar, o feminicídio contra a mulher. Verdade, pastora. Pastora, eu queria que a senhora direcionasse, através dessa câmera que está aqui, uma palavra para essa pessoa que está assistindo e que vai assistir esse vídeo, para esse eleitor que está assistindo e que vai assistir. Qual que é uma palavra, que a senhora desse uma palavra de uma forma geral, pastora, para esse eleitor que vai assistir? Por que ele deve votar na Denise do Rancho? Porque somos uma luta, um povo só. Nós, juntos, dentro da causa, inseridos, nós não estamos fora. Nós fazemos parte de toda essa luta que foi comentada aqui. Nós somos essa representação. Chega de colocarmos pessoas que não têm noção, não têm conhecimento da nossa necessidade. E juntos somos mais fortes e vamos chegar a esse nível de transformação. Porque a minha fé, ela leva a crer que o povo tem uma força gigantesca. Então, quando for dar o seu voto, vote consciente. Vote com responsabilidade. E se não tem candidato, vote em mim. Denise do Rancho. 10888. Maravilha. E vamos juntos seguir, porque eu tenho certeza que dá para mudar muita coisa. E Miss Raim, você defendendo a galera mais jovem, o adolescente aí, por que agora, usando essa câmera, Sim. por que hoje o eleitor deve voltar na Denise do Rancho? Qual que é a sua palavra direcionada para a pastora Denise do Rancho? Certo. Principalmente para os jovens, eu acho muito importante, a gente, que nem eu faço das palavras delas minhas, vote consciente, pesquise, entenda as causas que o seu candidato está mostrando para vocês e, principalmente, entenda se ele te representa, que nem é o caso dela. Ela vive dentro de uma comunidade, ela cresceu dentro desse meio e tem experiências que pode sim representar a sua história. Então, estude, pesquise e vote consciente. Apenas isso. Legal. Verdade. Pastor, eu quero aproveitar essa reta final desse podcast para você deixar os seus agradecimentos para essa mãe, para essa família que está assistindo, que vai assistir esse podcast, para esse líder que vai assistir esse podcast. Pastor, a oportunidade está com a senhora. Aproveita para fazer seus agradecimentos. Queridos, eu agradeço porque tem uma galera gigantesca aí que está acreditando e eu sou muito grato, né? E eu acredito que não é numa imagem, né, que estão criando. Eu sou quem eu sou, as pessoas sabem, eu sou muito verdadeira e autêntica na minha fala, no meu posicionamento. Acaba até sendo chata demais, né? Mas quero agradecer ao carinho de todos que têm acreditado em mim. E mesmo que nós estamos ouvindo por aí, ela é louca, se candidatar por São Paulo, não tem dinheiro. Mas eu quero te dizer que o dinheiro, ele não é tudo. É verdade. A força é maior. Então, meu pedido aqui e também agradecimento, vamos se juntar, porque seremos aí uma voz de expressão nessas eleições. O final será a vitória. Miss Raim também está com a oportunidade de agradecer. Faça seus agradecimentos, Miss Raim. Quero agradecer a todo mundo que está apoiando a causa da nossa candidata. Eu posso dizer com muita clareza que pode confiar, porque temos experiência, temos base, temos história, e é isso que é válido. Então, vocês que estão apoiando a gente, muito obrigada. Continue pesquisando, estudando, indo atrás, correndo atrás da nossa história, porque é através disso que vocês vão entender o que é melhor para nossa cidade. Obrigado a todos que acompanharam esse podcast até essa reta final desse encerramento desse podcast. Foi um podcast muito produtivo e você que está em casa assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, aqui está a nossa candidata, pastora Denise do Rancho. E se você não tem candidato, vote 10888, pastora Denise do Rancho. Muito obrigado.